Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre algumas propriedades do módulo dos números complexos. Então eu vou começar aqui no GeoGebra lembrando um pouquinho sobre a álgebra vetorial que vocês já conhecem no R2. Todo ponto, ou todo número complexo pode ser visto como um ponto ou como um vetor em R2. Então se eu desenho aqui um vetor, por exemplo, esse daqui é um vetor Z1 ou número complexo Z1. Pego outro vetor Z2, vamos supor esse daqui, ou número complexo Z2. Então aqui é o Z1, aqui é o Z2. Se eu faço a soma desses dois números complexos, observem que me dá um outro vetor, ou seja, um outro número complexo, as coordenadas a gente lê aqui pela extremidade desse vetor, e que nada mais é do que a diagonal do paralelogramo, só para vocês lembrarem, o vetor soma a gente obtém fazendo a diagonal aí, se eu vou conseguir aqui, do paralelogramo gerado por esses dois vetores. Então, se eu pego aqui, era o vetor que eu estava querendo, o vetor U, o vetor V, esse daqui é o vetor U mais V, que é o vetor soma aí de UV. Então, nada mais é do que a diagonal do paralelogramo formado pelos vetores U e V. Então, isso também acontece com os números complexos, lembrando que os números complexos são como vetores em R2. Se eu faço a diferença, que a gente também vai precisar, só para lembrar, então aqui está o vetor diferença, vou colocar de outra cor aqui só para chamar bem a atenção do vetor diferença, esse aqui é o vetor que eu chamo de U menos V, a diferença desses dois. E observem que esse vetor nada mais é do que esse vetor aqui, que começa em V e termina em U, é o mesmo vetor, só que não com origem, lá na origem, mas é o mesmo vetor que liga aí, os pontos Z1 e Z2, se eu estou chamando aí o vetor U, é o vetor do ponto Z1, o vetor V é o vetor aí do ponto Z2, por exemplo. Então isso aqui foi só para lembrá-los aí do que acontece geometricamente quando a gente soma dois vetores ou quando a gente subtrai dois vetores no R2. Então vamos voltar lá para o nosso quadro. Então fiz esse desenho aqui de novo. Então aqui eu já chamei de Z1 e Z2. Então aqui suponha que esse aqui é o ponto Z1, esse aqui é o ponto Z2, esse aqui é o ponto Z2 e tá deixando eu desenhar aqui em cima, E aí eu coloquei aqui então o vetor soma, que é o vetor Z1 mais Z2, e o vetor diferença, que é o vetor Z1 menos Z2. Então o que a gente pode dizer aqui já é a primeira propriedade do módulo que a gente vai ver. Olha para o comprimento do vetor diferença, o que a gente chama do módulo aí de Z1 menos Z2. A gente viu que o módulo, a gente viu da aula passada, que o módulo é o comprimento desse vetor Z1 menos Z2. Então, o comprimento desse vetor nada mais é, tá vendo? Esse aqui é o ponto Z1 e aqui é o ponto Z2, Aqui é Z1 e esse ponto aqui é o Z2. Agora ele deixou eu escrever aqui em cima. Então, esse vetor aqui, que é o Z1 menos Z2, o comprimento dele nada mais é do que a distância entre o Z1 e o Z2. Então, isso que vai ser importante para a gente aqui. O comprimento do vetor diferença, Z1 menos Z2, nada mais é do que a distância do ponto Z1 ao ponto Z2. Então, isso que eu coloquei no próximo quadro aqui. O que significa módulo de Z1 menos Z2 para a gente? Então, isso é o comprimento, geometricamente, é o comprimento do vetor diferença Z1 menos Z2. Mas, na prática, isso nada mais é do que a distância entre os pontos Z1 e Z2. Aí o que a gente já tinha visto de módulo, que era o módulo de Z, que foi da aula passada, ou seja, o módulo de Z para a gente era o comprimento do vetor Z, Então isso continua, é só a gente observar que módulo de Z é o mesmo que módulo de Z menos zero, e aí isso daqui nada mais é do que a distância entre o ponto Z e o zero, ou seja, a distância de Z até a origem, que nada mais é do que o comprimento do vetor Z, ok? Então é a nossa primeira observação aí sobre o módulo, da diferença aí de dois números complexos, que significa a distância entre esses dois pontos.
E aí a primeira propriedade, então eu coloquei aqui de azul escuro, é uma coisa que a gente já viu na aula passada, só para lembrar. Então se eu estou com a notação z igual a xy, né, o para-ordenado xy, então o módulo de z era raiz quadrada de x2 mais y2, né, ou mesmo que dizer que o módulo de z ao quadrado é x2 mais y2, onde x é a parte real de z e y é a parte imaginária de z. Né? Aqui tem um quadrado que está aqui. Então, uma outra propriedade do módulo é que me diz, aqui eu escrevi que o módulo de z, o módulo de um número complexo, é sempre maior ou igual do que a sua parte real, que no caso aqui é x. Isso aqui é fácil de ver, né? Ou seja, mostrar isso daí, a gente quer mostrar que x é menor ou igual do que a raiz de x2 mais y2. Isso aqui é bem simples de ver, se você eleva ao quadrado aqui os dois lados, você vai ter que x2 é menor ou igual do que x2 mais y2, o que é verdade, né? y2 é um número maior ou igual a zero, sempre, nós estamos nos números reais, né? x e y são reais, então x2 é obviamente menor ou igual do que x2 mais y2, o que me garante que o x é menor ou igual do que a raiz quadrada de x2 mais y2, me garantindo que a parte real de um número complexo é sempre menor ou igual ao seu módulo, tá? Então a gente tem uma propriedade análoga aí para a parte imaginária, isso vale trocando x por y aí, a gente mostra que a parte imaginária de um número complexo também é menor ou igual do que o seu módulo, tá? Mas eu vou usar essa daqui hoje que a gente vai precisar, por isso que eu chamei a atenção dela primeiro. Tá? Então, uma propriedade aí sobre os módulos. Outra propriedade é que o módulo do produto de dois números complexos é o produto dos módulos. Então, da onde que vem isso? Também é simples da gente mostrar isso daqui se a gente lembrar da aula passada que a gente viu, né, na aula de conjugados complexos, a gente viu que se eu faço módulo de z ao quadrado, isso é igual ao produto do número z pelo seu conjugado z barra. Então, se eu calculo o lado esquerdo aí dessa igualdade, né, o que seria o módulo de z1, z2? Então, o módulo de z1, z2 ao quadrado vai ser z1, z2 vezes o seu conjugado, o conjugado de z1, z2. Agora, a gente viu que o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Então, isso aqui é z1 barra vezes z2 barra. Aí, agora é só agrupar, né, de maneira diferente aqui. Lembra que o produto é tudo comutativo pra gente, posso trocar de ordem à vontade. Então, isso aqui é z1 barra vezes z2 barra, só troquei de ordem em cima. E aí, lembra que aqui é o módulo de z1, z2 quadrado, né? Módulo de z1, z2 quadrado. Agora, o que é z1, z1 barra? É o módulo, lá pelo lembrete, ó, é o módulo de z1 ao quadrado. E o que é z2, z2 barra? É o módulo de z2 ao quadrado. Então, acabamos de mostrar que isso daqui, ou seja, o módulo de z1, z2 ao quadrado é igual ao módulo de z1 ao quadrado mais módulo de z2 ao quadrado. Se a gente extrai a raiz quadrada dessa equação, eu chego, né, na propriedade que a gente quer mostrar, tá? Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Essa é uma propriedade válida também, acabamos de verificar. Da mesma forma, a gente mostra que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Aqui, obviamente, eu estou supondo z2 diferente de zero, né? Não escrevi, mas você faz a mesma coisa, ou seja, olha para o z1, z2 ao quadrado, isso daqui é o produto de z1, z2 pelo seu conjugado, por z1, z2 barra. Agora, por propriedade de conjugado, o que a gente viu? Que z1, z2 barra, aqui é vezes, né? É z1 barra vezes z2 barra, né? O conjugado do quociente é o quociente dos conjugados. Então, isso daqui fica z1 barra dividido por z2 barra. Ou seja, módulo de z1 dividido por z2 ao quadrado. Isso daqui é o módulo de z1 ao quadrado, lá pelo nosso lembrete. E o de baixo é o módulo de z2 ao quadrado. Se a gente extrai a raiz quadrada, a gente chega na equação de cima. Tá? Então, o módulo do quociente é o quociente dos módulos. E aí, finalmente, a gente tem a propriedade mais importante aqui sobre, né, uma das mais importantes sobre módulos,
que vale a desigualdade triangular também, né, que a gente já conhece lá dos vetores, também vale para os números complexos. Isso é fácil de ver, deixa um espaço aqui só para eu desenhar, se a gente, né, da onde que vem a desigualdade triangular, né? Então, se eu desenhar aqui, chega, né, não me largou aqui. Mas suponha que isso aqui é o plano complexo, vou desenhar no primeiro quadrante, só para fins de desenho, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui só para chamar a atenção. Então, se eu pego aqui o vetor Z1 e pego aqui o vetor Z2, né? Suponha que esse aqui é o Z1, esse aqui é o Z2. Então, a gente sabe que o vetor soma está aqui a diagonal do paralelogramo, né? Formado por esses dois. Então, olha o triângulo aqui, né? Aparecendo. Olha para esse triângulo aqui que eu estou churando. Um lado dele tem comprimento módulo de Z1, o outro lado dele, esse lado aqui, né? Observa que esse comprimento aqui é igual a esse, né? São lados paralelos aí, cujo comprimento é módulo de Z2, e esse comprimento aqui é exatamente o comprimento do vetor soma. Então, a gente sabe que num triângulo, qualquer lado é menor ou igual que a soma dos outros dois. Então, é isso que está dizendo, né? A desigualdade triangular aqui no caso dos números complexos também. E aí, é lógico que um desenho não prova nada, né, em matemática, mas aqui é fácil da gente ver também. Eu vou fazer porque acho que vale a pena, a gente relembra várias propriedades aqui que a gente já viu nas aulas passadas, então por isso que eu estou demonstrando essas propriedades. Eu não vou cobrar a demonstração de vocês, mas aqui são propriedades simples e que a gente faz uso de várias propriedades que a gente já viu, né? Então, se eu elevo ao quadrado, Z1 mais Z2, então lembrem-se que eu estou querendo mostrar isso daqui, né? Meu objetivo com essa conta aqui é mostrar que módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual que o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Tá? Então, vou começar calculando aqui o lado esquerdo, e aí, como a gente tem o lembrete lá pelo, né, do módulo ao quadrado, então por isso que eu elevei ao quadrado. Depois a gente extrai a raiz quadrada e chega onde a gente quer. Né? Então, eu sei que isso daqui é Z1 mais Z2 vezes Z1 mais Z2, tudo barra. De propriedade do conjugado, eu sei que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, isso é Z1 mais Z2 vezes Z1 barra mais Z2 barra. Aí eu multiplico todo mundo aí por todo mundo, dá o quê? Fica Z1 barra, né? Eu fiz esse vezes esse, agora mais esse vezes esse, então mais Z1, Z2 barra, agora esse vezes esse, mais Z2, Z1 barra, para não esquecer de ninguém aí, mais, finalmente, o último, esse vezes esse, Z2, Z2 barra. Aí observe que a gente já apareceu aqui, isso daqui é o módulo de Z1 ao quadrado, e esse daqui também é o módulo de Z2 ao quadrado, né? Vou deixar para escrever no final aqui. E olha o que tem no meio aqui. Observem que aqui é Z1, Z2 barra, e aqui é Z1 barra, Z2. Isso daqui, vou escrever aqui, é se eu pegar Z1, Z2 barra e tomar a barra, lembra que a barra é o conjugado. Né? O que é o conjugado do produto? É o produto dos conjugados. Então, isso aqui vai ficar Z1 barra, que é o que está aqui, e Z2 barra barra. Mas o que é o conjugado do conjugado? Lembra, o conjugado é eu trocar o sinal da segunda coordenada. Se você troca duas vezes, você não faz nada. Né? Então, isso daqui nada mais é do que Z1 barra Z2, que é o que está aqui. Então, isso daqui ó, é Z1, Z2 barra, mais Z1, Z2 barra, né, o conjugado desse número. Ou seja, é um número mais o seu conjugado. E aqui agora sim a gente sabe que isso é Z2 ao quadrado. Só que aí outro lembrete, a gente viu que se eu somo um número com o seu conjugado, lembra, isso aqui dá, deixa eu colocar aqui de outra cor para vocês lembrarem. Lembra de uma propriedade que a gente viu lá na aula de conjugado, que me dizia que, né, a parte real de um número é Z mais Z barra sobre 2. Então, isso aqui é só um parênteses aqui, né? Então, eu vou usar isso aqui agora. Olha o que a gente está somando ali. Eu estou somando aqui um número mais seu conjugado. Então, isso aqui eu só copio. Então, um número mais seu conjugado, para essa equação de vermelho ali, é 2 vezes a parte real desse número. Mais aqui Z2, né,
o módulo de Z2 ao quadrado. Então, olha o que a gente chegou. Já chegamos até aqui. Agora, o que eu posso, né? O que eu posso usar? Vou usar a primeira propriedade que a gente viu daquela aula. Agora que vai aparecer aí na equação. O que a gente viu, né? Vou colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Outro lembrete. A gente viu na aula de hoje que a parte real de Z é menor ou igual que o módulo de Z. Né? Foi a primeira propriedade aí que eu vi com vocês. Então, eu vou usar isso aqui, ó. A parte real desse número vai ser menor ou igual do que o módulo dele. Então, olha o que vai ficar a nossa equação. Então, nossa equação está assim, ó. Deixa eu voltar para azul aqui. Eu vou copiar, né? Então, no próximo quadro, módulo de Z1 mais Z2 ao quadrado é igual a módulo de Z1 ao quadrado mais 2 vezes, né? Real de Z, Z1, Z2 barra mais Z2 ao quadrado, tá? Então, tá assim, ó. Chegamos nisso daqui. Módulo de Z1 mais módulo de Z2 ao quadrado é módulo de Z1 ao quadrado, mais 2 vezes, nós estamos aqui com real Z1, Z2 barra, mais isso daqui. Então, por enquanto, é igualdade. Só que agora a gente usando aquela propriedade lá, eu sei que isso daqui, né, isso aqui eu só estou copiando, não estou fazendo nada. Agora, isso daqui é menor ou igual do que o módulo de Z1, Z2 barra, né, um número, a parte real de um número é menor ou igual do que o módulo dele, mais Z2 barra ao quadrado. Agora eu só vou escrever isso aqui de maneira diferente. Então a desigualdade continua, mas isso aqui é Z1 ao quadrado. Lembra, o módulo do produto é o produto dos módulos, propriedade que a gente viu hoje também. Então isso vai ficar Z1, módulo de Z2 barra, mais Z2 ao quadrado. Por último, o que eu sei? Observe que o módulo do conjugado é igual ao módulo de um número, né? Porque lembra, o que é o módulo? Raiz quadrada de x2 mais y2. E o conjugado, a única diferença é que a segunda coordenada tem um menos, mas vai levar ao quadrado. Então, né, fica, o módulo é raiz de x2 mais y2, ou seja, a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, o módulo de xy e o módulo de x menos y, que é o conjugado, é a mesma coisa. Então, isso aqui fica Z1, Z2 mais Z2 ao quadrado. Agora, olha o que eu escrevi aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é módulo de Z1 mais módulo de Z2, tudo ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso daqui, né, estava escrito aqui a desigualdade. Acabamos de provar a desigualdade triangular. É lógico, a gente tirar a raiz quadrada, se isso é menor ou igual do que isso. Então, a raiz quadrada disso vai ser menor ou igual do que a raiz quadrada disso. A raiz quadrada do quadrado, né? Então, é o módulo de Z1 mais Z2, e aqui vai ficar módulo de Z1 mais módulo de Z2. Né? Provando, assim, a desigualdade triangular, que também é válida, né, no conjunto dos números complexos, tá? Então, essas foram as propriedades que eu queria falar para vocês sobre módulos. E para finalizar essa aula, eu queria só chamar a atenção de uma coisa muito importante aqui nos números complexos, que é que esse conjunto não tem ordem, né? Esse conjunto não é ordenado. Ou seja, isso daqui, ó, dizer Z1 menor que Z2 em C, não faz o menor sentido. Até agora, todos os conjuntos numéricos que vocês trabalhavam, esses conjuntos eram ordenados, ou seja, eles têm uma ordem. Se eu pego quaisquer dois números, vocês vão saber me dizer quem é o maior, quem é o menor, né? Isso quer dizer que o conjunto é ordenado, que eles têm uma ordem. Observe que isso em C não faz o menor sentido, né? Então, vocês conhecem outro conjunto também que não é ordenado, já conheciam, que era o conjunto das matrizes, por exemplo. O conjunto das matrizes também não é ordenado. Por mais que você pegue duas matrizes de mesmo tamanho, você não sabe dizer quem é maior, quem é menor. Isso não faz sentido. E aqui é a mesma coisa. Se vocês pensarem que o C, né, é um conjunto de pares ordenados, então se eu pego, por exemplo, o par ordenado 2, 3 e o par ordenado 1, 4. Então não faz sentido, né, eu perguntar quem é o maior, quem é o menor. Então não existe esse sinal de menor ou de maior ou menor igual ou maior igual no conjunto C. O que existe, que a gente usa muito, aí é módulo. Né? O módulo de Z1 e o módulo de Z2 eu posso comparar. Por quê? Aí eu já estou falando do comprimento do vetor. Aí faz sentido. E é só vocês lembrarem que o módulo, que é o comprimento do vetor, é um número real. Sendo um número real, eu posso dizer esse é menor que esse, ou esse é maior que esse, ou esse é igual a esse. Né? Aí a gente tem a comparação entre esses números. Mas em C, então, não faz sentido Z é menor que zero.
Isso não existe em C, né? Não posso comparar. Não existe número positivo e número negativo nos números complexos, tá? Então isso daqui não existe em C, tá? Então tomem cuidado com isso, é só lembrar que o número complexo é um par ordenado. Quando eu falo zero, o número complexo zero é o par ordenado 0, 0. E aí não existe comparação entre pares ordenados, tá bom? Então com isso eu termino essa aula de hoje sobre essas propriedades importantes aí que a gente vai usar ao longo do curso sobre os módulos, tá? Então até mais!